Meus amigos e eu éramos muito estúpidos quando éramos adolescentes. Eu tinha uns 17 ou 18 anos quando isso aconteceu. Foi no mês de outubro, e eu queria fazer algo assustador no espírito do Halloween. Havia um pequeno cemitério a cerca de 10 minutos de onde eu moro, e quando estava bêbado com alguns amigos, sugeri que deveríamos entrar furtivamente nele. Vou inventar alguns nomes para meus amigos, e Ryan e Mike. Estávamos na casa do Ryan, e ele não bebia. Então, quando tive a ideia, ele foi quem nos levou ao cemitério. Eu e o Mike éramos os que realmente queriam fazer isso, o Ryan estava apenas indo junto. Ryan estacionou em um estacionamento do outro lado da rua, que estava deserto porque já passava da meia-noite naquele momento. Garantimos que não havia ninguém por perto para nos ver enquanto pulávamos a cerca do cemitério. Não estava completamente escuro, mas era um pouco difícil ver mais do que 3 metros à nossa frente, então todos estávamos usando as lanternas dos nossos iPhones. Parecia que não havia seguranças noturnos no cemitério, então nos separamos um pouco. O Ryan parecia estar seguindo Mike mais de perto. Eu ainda podia vê-los por causa das lanternas dos celulares deles. Fui um pouco mais longe sozinho e decidi começar a gravar um vídeo assustador, mantendo a luz do celular acesa, é claro. Gravei vários túmulos antigos e a atmosfera assustadora do cemitério à noite. Não vi mais o Mike e o Ryan, então comecei a procurá-los enquanto continuava gravando. Olhei para a tela do meu telefone e congelei, e havia uma mulher vestida com um vestido branco, ou talvez uma túnica, com cabelos longos e grisalhos. Ela estava olhando para o chão. Levantei os olhos da tela do meu telefone para olhá-la pessoalmente, mas ela tinha desaparecido. Comecei a recuar e olhei novamente para a tela do telefone, e lá estava ela de novo, só que agora estava olhando diretamente para a câmera, ou seja, para mim. Olhei novamente do telefone, e não pude vê-la novamente. Então, olhei para a tela e pude vê-la se aproximando de mim. Comecei a gritar por Mike e Ryan enquanto corria desesperadamente dali. Não conseguia ver a luz deles em nenhum lugar, e eles não respondiam aos meus gritos. Tive a sensação de que eles estavam tentando me assustar, então corri de volta para a cerca do cemitério para pular e sair. Cheguei ao carro do Ryan, e mandei uma mensagem para os dois dizendo que eles precisavam sair do cemitério agora. Eles me encontraram no carro minutos depois. Sentamos todos no carro, e mostrei o vídeo que fiz. Eles tinham a mesma expressão horrorizada que eu agora tinha. Agora, que eu estava realmente assistindo ao vídeo inteiro, pude ver o momento em que a mulher levantou lentamente a cabeça do chão para me olhar e, em seguida, começou a se mover na minha direção. Só conseguimos vê-la se movendo por 1 ou 2 segundos antes de eu começar a gritar no vídeo e correr dali. Mas a forma como ela se movia, não conseguimos ver movimentos de pernas, parecia que ela estava flutuando para mim. Tenho esse vídeo salvo no meu antigo iPhone 4S, mas a coisa estúpida não liga, ela trava na tela da Apple. Não quero redefinir aquele telefone até conseguir tirar esse vídeo dele de alguma forma. Meus amigos acreditam firmemente que a mulher no vídeo era uma pessoa real, viva, que também estava no cemitério naquela noite. Mas eu, que fui o único a encontrá-la e só pude vê-la na tela do meu celular, e bem, digamos que eu nunca acreditei em coisas paranormais até aquela noite. Sou um coordenador de operações de cemitério, ou você pode me chamar de gerente de cemitério. Parte do meu trabalho envolve sentar com os convidados e familiares dos falecidos para organizar funerais, facilitar a venda de sepulturas, etc. Um homem de uns 30 anos chamado Francisco, um homem muito espiritual, sentou-se comigo para comprar um terreno para seu pai doente, que estava em cuidados paliativos. Francisco era um homem hispânico com um sotaque muito forte, e eu vi em seus olhos que ele era uma pessoa muito carinhosa. Ele me mostrou fotos de seu pai,
que também parecia ser uma pessoa muito gentil e jovem demais para ser tirada de sua família. Mas, infelizmente, a hora do homem chegou naquela mesma semana, e Francisco organizou o serviço fúnebre de seu pai no cemitério. Foi um dia muito tempestuoso no dia do funeral, o que é considerado um sinal de boa sorte. O cortejo funerário parou em frente ao prédio do escritório por um momento. Saí sob a marquise da frente do prédio e vi Francisco no carro atrás do carro funerário. Acenamos um para o outro. Devido ao mau tempo, voltei para dentro até que o cortejo estivesse pronto para seguir para o local de sepultamento. Subi em um dos caminhões de manutenção do cemitério e segui o cortejo até o local final, onde eu ficaria com meu guarda-chuva supervisionando. Como parte do meu trabalho, eu me certificava de que os serviços funerários ocorressem sem problemas. Após o funeral, dei algumas voltas pelo local no caminhão apenas para fazer uma varredura, como fazia pelo menos um par de vezes por dia. Eu tinha muita papelada para cuidar e, além disso, tinha que fechar o cemitério naquela noite. Um pouco mais tarde, voltei para minha mesa e cuidei disso. O cemitério fechava às 17h30, então, assim que começou a escurecer, dei uma última volta pelo local para garantir que todos os visitantes tivessem ido embora. Depois, dirigi até o portão da frente para fechá-lo. Era início de março, então ainda estava relativamente quente, mas os dias ainda eram curtos. Portanto, no horário normal de fechamento, já estaria escurecendo. No entanto, naquele dia de tempestade, já parecia noite. Enquanto eu estava dirigindo de volta para o escritório, achei que vi alguém andando apressadamente por um dos corredores de lápides, antes de virar atrás de uma cerca viva e desaparecer de vista. Buzinei para que soubessem que o cemitério estava fechado, mas, estranhamente, não os vi novamente. Peguei meu guarda-chuva e corri naquela direção. Virei atrás da cerca viva que eles tinham dobrado e olhei para baixo naquele longo corredor de lápides de um lado e cercas vivas do outro. Não vi ninguém. Procurei na chuva por cerca de 20 minutos, mas, eventualmente, tive que desistir. Voltei para o escritório e verifiquei as imagens das câmeras de segurança. Nada mostrava movimentos incomuns, embora fosse mais difícil de ver devido à tempestade e à escuridão lá fora. Tentei fazer várias coisas ao mesmo tempo, mantendo um olho na câmera enquanto terminava minha papelada. Foi quando ouvi a porta da frente da sala de visitas bater com força. Pulei da cadeira e gritei "alô". Meu primeiro pensamento foi que fosse a mesma pessoa que eu tinha visto antes, talvez trancada no cemitério e procurando ajuda para sair. Saí para o saguão, mas não havia ninguém lá. Olhei ao redor e disse "alô" novamente. Talvez o barulho da porta batendo fosse a pessoa saindo. Comecei a olhar pelas janelas, parei quando vi alguém do outro lado me olhando com uma expressão vazia. Pulei para trás e gritei, mas a pessoa não se moveu. Me aproximei e olhei com confusão quando percebi que reconhecia aquele homem hispânico mais velho. Na minha mente, ele me lembrou exatamente das fotos do pai de Francisco que ele me mostrou. Meu coração estava na garganta quando corri para fora da porta da frente do prédio e contornei o lado em que tinha visto o homem, mas ele tinha sumido. Ele não estava correndo pelos campos e não estava se escondendo em alguma moita próxima. Ele simplesmente desapareceu. Olhei ao meu redor enquanto ficava na chuva, ficando ensopado. Então, corri de volta para dentro, empacotei minhas coisas, tranquei tudo e fui para o meu carro. Quando minha esposa me perguntou em casa por que eu estava tão quieto, eu só disse que tinha sido um longo dia de trabalho. Até hoje, acho que estava apenas me sobrecarregando, e minha mente estava me pregando peças. Mas ainda é genuinamente perturbador pensar sobre isso. Logo depois de sair do ensino médio e sair da casa dos meus pais, eu precisava muito de trabalho.
Eu teria feito praticamente qualquer coisa por dinheiro para pagar o aluguel naquela época da minha vida. Então, sou sortudo ou azarado, dependendo de como você olha para isso, que o cemitério local precisava de funcionários. No começo, os veteranos que trabalhavam lá há 20 ou 30 anos apenas se perguntavam por que alguém tão jovem queria ser um coveiro. Era um trabalho duro, realmente prejudicial para as costas, mas logo me acostumei, e acabou sendo algo mais parecido com uma associação de academia gratuita do que um trabalho de verdade. Quero dizer, eu fiquei em forma muito rápido, e, se for honesto, só parecia trabalho quando o tempo estava ruim ou tínhamos um funeral de verdade no local. Caso contrário, era bom poder passar o tempo ao ar livre. A maneira como nosso cemitério estava organizado era bastante simples. A maioria dos terrenos eram apenas sepulturas regulares, todas praticamente do mesmo tamanho e preço. No entanto, o canto noroeste do terreno era um local privado que continha túmulos muito maiores, reservados para famílias muito mais ricas. O agente funerário local ganhava muito dinheiro vendendo configurações de sepultura extravagantes para eles, incluindo mausoléus inteiros e estátuas de anjos, coisas desse tipo. Raramente visitávamos essa área do local, exceto para limpeza e manutenção, e essas tarefas nunca ficavam a meu encargo. Não levei isso para o lado pessoal, mas os mais velhos simplesmente não confiavam em mim com todos os produtos químicos de limpeza e afins que mantinham o mármore e os acabamentos de latão com aparência fresca. Foi por isso que foi tão estranho quando recebi uma ligação em um dos meus dias de folga, perguntando se eu tinha estado recentemente naquela área. Meu chefe estava furioso, dava para perceber em sua voz, e não economizou palavras quando me perguntou se eu tinha estado dando sopa nos túmulos do Noroeste. É claro que eu disse que não, que a última vez que estive lá foi para observar um dos mais antigos usando produto químico de limpeza de mármore como parte do meu treinamento, e isso havia sido meses atrás. Ele suspirou, parecendo confuso e perplexo. Então, perguntei qual era exatamente o problema. Ele respondeu que poderia esperar até o próximo dia em que eu estivesse trabalhando. Eu estava preocupado, com certeza, mas tinha certeza de que não tinha feito nada errado, pelo menos não intencionalmente, e especialmente nada que envolvesse os túmulos do Noroeste. Alguns dias depois, quando cheguei para trabalhar, a atmosfera estava incrivelmente tensa. Eu sabia que algo sério havia acontecido. Tudo o que sabia é que não precisaria pressionar ninguém para descobrir o que estava acontecendo. Os chefes me levaram até a área do Noroeste em silêncio o caminho todo, e eu sabia que era melhor não abrir a boca até descobrir exatamente o que estava acontecendo. Já havia um trabalhador no local cuidando de uma das sepulturas. Foi então que meu chefe me disse que, se eu tivesse estado rondando a área, talvez durante minha hora de almoço, comendo alguns lanches entre os túmulos opulentos, este seria o momento de contar a ele. Juro por Deus que não tinha feito isso, mas eu sabia que não era uma boa ideia comer perto das sepulturas, como me tinham informado. Isso atrairia animais selvagens que, por sua vez, poderiam causar danos aos túmulos. E então ele explicou que algo havia tentado desenterrar uma das sepulturas recém-cavadas nos túmulos do Noroeste. Ele disse algo específico, não alguém, porque todos nós tínhamos experiência suficiente para reconhecer quando a sepultura havia sido desenterrada por ferramentas, à mão ou, neste caso, por garras. Estava áspero nas bordas, com marcas óbvias de garras na terra, em vez das linhas retas cavadas por uma pá. Isso era algo que precisava ser resolvido com urgência, não apenas por questões sanitárias óbvias, mas também por motivos sentimentais. Se as famílias locais descobrissem que animais selvagens estavam tentando desenterrar seus parentes falecidos, haveria uma revolta. Algo precisava ser feito rapidamente. Foi marcada uma reunião com todos os coveiros presentes. Até onde sabíamos, a escavação misteriosa estava ocorrendo durante a noite e provavelmente era obra de algum tipo de animal escavador,
talvez um coiote, um urso negro ou até mesmo um cachorro fugitivo. A solução era óbvia: vigias noturnos teriam que estar presentes no cemitério todas as noites até que a situação fosse resolvida. E adivinhe quem foi voluntário a ser o vigia noturno durante a primeira semana completa? Você acertou, o cara mais jovem, o novato, eu. A única coisa que tornou a proposta vagamente atraente foi o fato de que qualquer pessoa fazendo o trabalho noturno receberia o dobro da taxa regular, e eu definitivamente poderia usar o dinheiro extra. A primeira noite de vigia foi realmente terrível. Tudo o que eu tinha para me fazer companhia era uma garrafa térmica de café forte e uma carabina 22 emprestada por um dos outros trabalhadores, para derrubar qualquer ameaça. Foi longo, chato e solitário, mas depois de ajustar meu padrão de sono, ficou um pouco mais fácil. Então, na penúltima noite dos meus deveres de vigia, eu estava em patrulha a pé em direção aos túmulos do noroeste com uma lanterna na mão. Foi então que vi algo, um frenesi de membros frenéticos cavando a terra. Eu poderia ter gritado alguma coisa, talvez até atirado a 22 para o alto para assustar o animal, mas se eu matasse o que quer que fosse que estava causando tantos problemas, eu poderia perder o pagamento extra. Pelo menos eu teria minha vida diurna de volta. Me aproximei lentamente, desligando a lanterna e me aproximando sorrateiramente da forma escura trabalhando na terra. Já havia caçado coelhos à noite com meu tio antes, então achei que usaria a antiga técnica da lanterna para fazer o animal congelar por um segundo, para que eu pudesse fazer o disparo fatal. No entanto, quando fiz isso e apontei a lanterna poderosa na direção do objeto cavador, quase gritei de medo. Não era um animal, era um ser humano, agachado de quatro, cavando a terra com as mãos nuas. Eu não consegui mirar a carabina, estava muito chocado com o que estava vendo. Tudo o que fiz foi começar a fazer o máximo de barulho possível, gritando para a pessoa sair de lá e dizendo que chamaria a polícia se não saísse. Eles saíram, tudo bem, mas não por medo. O olhar nos olhos daquela pessoa era de fúria, pura raiva por ter sido interrompido em seu ato obsceno. Juro que, se não tivesse a carabina comigo, se não tivesse os meios óbvios de me defender, sinceramente não sei se estaria aqui hoje para contar essa história. Devo dizer que os outros trabalhadores não acreditaram em mim, pelo menos não totalmente. Eles não duvidaram que eu tinha visto algo, mas questionaram o que era aquilo. E eu entendo isso, realmente. Mas ainda não sei o que vi. A polícia teve dificuldade em determinar qualquer coisa além de talvez algumas pegadas de botas, mas não levaram a nada além disso. A pessoa em questão fugiu para longe na linha das árvores, além do que eu era capaz de ver. Tudo o que sei é que definitivamente era uma pessoa.